Muito bem, estamos de volta com o Notícias da Boa e é hora do nosso debate, mais uma série de debates, mais um debate da nossa série com mulheres que são candidatas à Câmara Municipal de Teresina. Hoje nós estamos recebendo aqui apenas duas candidatas, nós temos a Bianca Silva, do PSD. Bianca, bom dia para você. A Bianca é psicóloga clínica e é também funcionária pública do estado do Piauí, e ela tem trabalhado na equipe de políticas públicas aqui do nosso estado. É fundadora do projeto social Colorindo a Vida, um projeto que começou em 2021 com ações sociais para os bairros da nossa cidade. Seja bem-vinda, Bianca. Também estamos recebendo aqui a Fernanda Azevedo, do Podemos. A Fernanda tem 31 anos de idade, 16 anos já de atuação política, e ela foi, durante os tempos de colégio, né, foi eleita presidente do Grêmio Estudantil, lá no Premem Norte. Atualmente ela é do movimento estudantil da Universidade Federal do Piauí. Na verdade, a Fernanda Azevedo, me perdoem eu não ter falado no início, ela é socióloga, né? Ela é formanda de ciências sociais. Então é isso, sejam muito bem-vindas a esse nosso debate hoje. Eu quero lembrar que nós teríamos uma terceira representante do MDB, mas o partido, apesar da insistência da produção, não mandou representante. Vamos então começar. A gente começa da seguinte forma: eu vou fazer um sorteio e faço uma pergunta para uma de vocês, tá bom? Vocês terão 2 minutos para responder. Minha pergunta vai para a Bianca. Vamos começar então. Bianca, a gente acabou de divulgar aqui no programa, vocês não viram, mas eu vou repetir para você um dado que eu achei muito impactante, que vai ficar impactante à medida que o tempo for passando mais ainda, já que o IBGE aponta que nós temos uma população que hoje vive mais e que é uma população que ainda está economicamente ativa. O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de eleitores com mais de 70 anos de idade, e esses eleitores não precisam mais votar, é opcional para eles o voto. Então, é quase 10% da população que está ou pode ficar completamente fora desse exercício de cidadania que é o processo eleitoral. Repito, porque o voto é opcional para eles. Eu queria saber se você, como vereadora, se você tem ou pensou em algum projeto para, por exemplo, trazer essas pessoas para ou um mercado de trabalho, ou para que essas pessoas possam não ficar à margem da sociedade, já que elas vão viver mais, né? A gente tem expectativa de vida no Brasil que aumentou bastante, e são pessoas que, de fato, são invisibilizadas pelas políticas públicas. Você tem 2 minutos para responder a partir de agora, tem um cronômetro ali na frente. Obrigada. Gostaria de desejar um bom dia para você, Cíntia, e para todos que estão assistindo. E com certeza a gente tem também propostas para essa maioridade, né? A idade que a gente fala que é a idade da alegria. Eu, como profissional da saúde, como psicóloga, acredito que é importante a gente pensar a respeito dessa próxima e nossa futura idade também. E a gente tem propostas principalmente voltadas para políticas públicas com essa terceira idade, levantando o quê? O empreendedorismo. Até porque a gente sabe que para incluir novamente no mercado de trabalho teria que ser uma grande proposta. E o que é que eu penso? Dentro das nossas propostas do empreendedorismo, eu sempre digo que a gente tem aí a cultura, o artesanato, as comidas típicas. Por que não trazer cursos profissionalizantes para os idosos e idosas e fazer com que eles tenham, além de uma renda, estão participando da economia e também trazendo saúde mental, qualidade de vida, através dessas atividades mais manuais, porque geram bem-estar. Então, eu acredito que uma das propostas para essa idade é justamente essa, é levantar o empreendedorismo com artesanato, com cultura e com arte. Muito obrigada. Então, Bianca, agora
resta a Fernanda. Eu vou mostrar aqui, só para ver como realmente nós tínhamos aqui o nome da Fernanda escrito. Tá, Fernanda, aqui para você. Bom, vamos lá então para a pergunta. Minha pergunta para você tem a ver com o seu campo de atuação, né? São grêmios estudantis, você vem desse movimento. Você sabe que Teresina tem um problema grave na cidade, talvez o problema maior da nossa cidade, que seja o transporte público. E quem é afetado por esse problema? Temos trabalhadores e temos estudantes também. Talvez o grande público afetado. E sabemos também que tem estudantes que abandonaram a universidade porque não tinham como voltar para casa. Até conseguiram por um tempo transporte de aplicativo, mas isso é caro. E os pais acabaram desistindo e essas pessoas abandonaram os seus cursos. A gente recebe muita informação sobre isso e tem número, né, tem estatísticas sobre esse abandono. Eu queria saber de você, que proposta você tem? Propostas efetivas, né? Propostas objetivas nesse campo do transporte público. Você tem 2 minutos. Gente. Posso falar? Bom dia, gente. Me chamo Fernanda, vou me autodescrever para quem tem algum tipo de necessidade, né? Auditiva. Eu sou uma mulher preta, não retinta, tenho cabelos lisos, estou vestindo uma roupa branca, estou utilizando 2 adesivos, onde tem meu número, 20010, e o número do meu candidato a prefeito, Fábio Novo, no número 13. Bom, a falta de transporte é algo que, com certeza, perpassa o nosso campo estudantil. Então, uma coisa é a dificuldade que a gente encontra quando a gente consegue entrar na universidade. Outro ponto é você conseguir permanecer. Porque do que adianta a gente passar num curso, sendo que o ônibus, geralmente, ele fica atualmente na UFP, né? Ele fica até 8 horas da noite e a aula encerra às 10. Então, isso faz com que o risco de evasão, o número de evasão aumente, que atualmente está em torno de 46%. E o risco de evasão está mais ainda, um fator que chama muita atenção, que são para os estudantes pobres, que é para uma parcela da comunidade, né? Porque quem tem acesso, quem tem condição, com certeza consegue se manter através de veículos próprios, através de aplicativo, mas esse número de evasão universitária e também escolar tem sido muito crescente e muito preocupante. Então, como projeto, eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que investir na qualidade do transporte público e aumentar. Não só aumentar o transporte público, mas ter linhas que sejam realmente efetivas e que a gente não possa simplesmente ser levado como números de IPK, que é o índice por quilômetro rodado, que a S-Trans usa atualmente. Então, eu acredito que, primeiramente, deve ser feito um estudo técnico-científico mostrando realmente a dificuldade do estudante. Por exemplo, na UFP nós temos atualmente 10 ônibus rodando, que é o 401, o que não resolve a demanda, né? Então, o que seria ideal? Ônibus saindo das 4 zonas de Teresina, né? Quatro zonas, para que assim a gente consiga ter efetivamente o transporte público de qualidade que funcione para toda a cidade. Então, essa é uma proposta minha, que inclusive já é uma luta junto com o movimento estudantil, que a gente consiga. Muito bem, dentro do tempo. Agora a gente vai ter aqui como próxima fase perguntas de candidata para candidata. A gente tem temas que foram definidos aqui. Vamos mostrar esses temas para vocês daqui a pouquinho, mas antes, já está aparecendo. Se puder, já é melhor que elas se preparam. Transporte público, saúde e um tema geral, né, que fuja desses 2 específicos. A gente começa aqui com o sorteio para saber quem vai fazer pergunta. E depois que eu sortear, eu vou explicar como vai funcionar aqui agora essa rodada. Eu estou sem acesso ao cronômetro que eu fico virando. Me desculpe, mas infelizmente é assim. Bianca, você começa a perguntar, obviamente vai perguntar aqui para a Fernanda. E funciona assim, você tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Fernanda, você tem 2 minutos para responder. Depois você tem 1 minuto para fazer sua réplica. E Fernanda, 1 minuto para a tréplica. Preparadas? Podemos? Sim, podemos. Então, vamos lá. Bianca, você pode começar com a sua pergunta. Qual o tema que você escolheu? Saúde. Muito bem, então vamos lá. Eu gostaria de ouvir da candidata quais são as propostas que você tem em relação à saúde mental, né? Dentro da saúde, porque a gente entende que está defasado. A gente busca hoje no postinho de saúde, não tem um psicólogo, não tem os outros profissionais que compõem a equipe multidisciplinar. O que é que você pensa a respeito da saúde, principalmente, né, daqui de Teresina? Bom, gente, a saúde ela é um
tema que a gente não pode deixar de falar. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde em si, né? Um dos problemas mais graves que a gente tem hoje é a não valorização do psicológico das pessoas. Então, hoje em dia, as pessoas elas não valorizam que você tem alguma doença psíquica, alguma doença mental, e elas não levam a sério. É tão tal que eu assemelho muito, tipo assim, se você tem diabetes ou se você tem colesterol alto e alguém chega assim e fala, olha, para de tomar teu remédio que tu vai ficar bom, as pessoas vão dizer, olha, você tá louca. Mas, com relação à saúde mental, as pessoas não pensam assim. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente promover política pública da importância e da valorização que é a gente falar sobre saúde mental. E acredito que não é eficaz a gente falar sobre saúde mental no nosso ambiente de trabalho, quando por trás a gente sobrecarrega nossos funcionários, a gente não entende a falta de transporte, a gente não entende um atraso, a gente não entende as mães no período puerperal, que é um período que quem é mãe sabe que é um período muito complicado. Então, eu acredito que a gente deveria sim ter psicólogos à disposição com um sistema efetivo, principalmente nos CRAs, atuando junto com a comunidade, com a população teresinense, nas escolas, como já tem, mas que a gente deve fomentar, reformular e realmente garantir a efetização desses projetos que já existem, além do, claro, criando novas formas de atingir o público-alvo, que são as nossas juventudes, os nossos idosos e pessoas no geral. Muito bem, você tem 1 minuto agora para sua réplica. Pronto. Começou? Ah, tá ali. Em relação à saúde mental, que é a minha principal bandeira, eu sempre falo, né, que a saúde mental ela é essencial, como a nossa colega falou. Ninguém deixa de pegar um remédio e tomar da dipirona, mas eu acredito que a gente precisa colocar profissionais da saúde, psicólogos em todas as esferas, não só na área da saúde, mas também na área da educação, porque é essencial a gente ter psicólogos atuantes, porque é uma demanda que a gente sabe que está só crescendo cada vez mais, até porque é nomeado como o mal do século, a depressão, a ansiedade. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. A gente precisa abrir os olhos para botar profissionais de saúde em todas as esferas. Como eu falei, é de suma importância ter psicólogos na saúde, atuando em todas as esferas, com jovens, com crianças, com adultos, e fazendo aí políticas públicas que sejam de fato eficazes para Teresina. Fernanda, 1 minuto para a tréplica. Bom, gente, eu só reforço a fala da colega e dizer que a falta disso é tão grande que na Universidade Federal do Piauí nós temos o projeto Casulo, que ele é levado pela professora Filadélfia, onde para nós estudantes conseguirmos uma vaga é algo assim que demora, né? O que significa que a demanda é alta. Então, eu defendo também, em todas as esferas, que a gente deva ter profissional da saúde com relação à saúde mental, principalmente dentro das escolas de ensino médio, principalmente dentro das universidades, que é como a colega falou, é o mal do século e a gente precisa tratar, porque eu acredito que o Piauí está nos primeiros lugares no índice de suicídio, e isso é saúde pública. A gente precisa tratar isso politicamente, porque esses números são graves. A gente está falando da nossa juventude, a gente está falando da nossa população no geral, tá bom? Muito obrigada, Fernanda. Agora a gente tem o contrário. Fernanda, você faz uma pergunta para a Bianca, olhando ali os temas que faltaram, né? Que são, puderem colocar aí para ajudar a Fernanda. Transporte público e o tema geral, né? Não entrou, Fernanda, mas são esses dois, tá bom? Vamos lá, o que você quer perguntar para a Bianca? Você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Tá bom. Vou para o tema geral. Eu gostaria de saber da candidata quais são as propostas dela para a juventude, principalmente para a gente diminuir o número da morte de jovens dentro dos bairros periféricos da cidade de Teresina. 2 minutos, Bianca. Uma das minhas principais propostas para a juventude é investir no lazer e no esporte. A gente viu aí o contraste das Olimpíadas, o tanto de resultado positivo que tem. E por eu atuar com projetos sociais dentro das comunidades, eu percebo a necessidade e atuar em uma outra esfera que é lá do outro lado, no sistema prisional, vendo o quanto de jovens que chegam até lá através do uso das drogas, da droga, do álcool. Então eu consigo ver os dois contrastes e tomar aí como projeto propostas que realmente venham fazer a diferença na nossa juventude. A primeira delas é o esporte, é o
lazer, é trazer atividades para dentro das comunidades, como eu coloco nas minhas propostas de gabinete móvel, que é justamente o quê? Onde a vereadora está dentro do bairro, ouvindo a população e trazendo atividades que façam diferença, até porque a política ela precisa ser vista com a população, eu preciso estar lá no meio, ouvindo eles, para a gente poder, assim, criar novos projetos, principalmente para a nossa juventude, que é tão grande em Teresina e tão atuante. E o diferencial está aí, junto com a equipe Bianca Silva, 90% são jovens, Cíntia. Então, 90% que a gente tem aí trabalhando com a Bianca Silva tem a idade, a faixa etária de juventude. Eu começo por mim, com 24 anos, psicóloga, fundadora de um projeto social, e já faço tanto por crianças e jovens dentro das comunidades. Então, o meu objetivo é justamente estar dentro das presidências dos bairros, sendo atuante enquanto vereadora para trazer projetos para a juventude, não só na área do futebol, mas e balé, trazer as Olimpíadas em si. Eu vejo essa carência em Teresina. Cadê os espaços de Olimpíadas para a gente colocar essa juventude, principalmente aqueles que não têm a condição de pagar particular? Então, são entre essas e outras propostas que eu gostaria e quero trazer para Teresina, para dentro da juventude. Obrigada. Você tem tréplica. Tudo bem. Bom, gente, quando a gente está falando de juventudes, principalmente, eu acredito que lazer e cultura seja muito importante, até mesmo porque se o jovem está inserido no esporte, se ele está inserido na cultura, ele não está nas ruas, isso é um número bom, mas acredito que, para além disso, a gente deve pensar no letramento político e principalmente no letramento racial desses jovens, assim como eu tenho um projeto que é o Projeto Cuidar, que é um projeto de letramento racial e político dentro das escolas que a gente dá para que o jovem entenda que a participação política dele é importante. Então, hoje em dia, a gente precisa que os jovens participem da democracia, que eles entendam que a política ela vai interferir no preço do arroz, do feijão, do transporte. E hoje em dia a gente não tem muito essa parte, né, de juventude na política. Atualmente a gente tem um crescimento, mas eu diria que nós estamos engatilhando nesse processo e que a gente possa incentivar os jovens a atuarem, a participar politicamente para ter um voto consciente, não um voto porque a família está pedindo, mas um voto por entender que a política é importante. Muito bem. Eu só falei errado, é réplica sua, agora a tréplica da Bianca, Fernanda. 1 minuto, Bianca. Como a nossa colega falou, é interessante sim que tenham a juventude dentro e envolvida com a política. Mas para isso a gente precisa mudar a política de Teresina. Porque o que é que eu vejo? Que sempre tem a família política, que vem de pai para filho, de filho para pai, e nunca tem essa oportunidade para colocar pessoas que venham da comunidade, pessoas que já usaram o transporte público, que estudaram escola pública, como eu estudei minha vida toda em escola pública e peguei muito ônibus para ir trabalhar desde cedo. E eu vejo que essa juventude precisa também ter esse entendimento de onde saiu e aonde quer chegar, quais são os meus objetivos. Porque quando a gente fala de saúde e desse envolvimento da juventude, a gente precisa dar as possibilidades. Por onde eu vou para entender sobre política? Como que eu faço? Quais são as opções que eu tenho? Então, eu entendo que seria dessa forma. Muito obrigada, Bianca. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial para retomar depois, com perguntas de candidata para candidata, em tema livre, mas antes eu queria lembrar que nós temos um suporte jurídico para os debates aqui do Notícias da Boa e todos os demais debates da casa, e o doutor Rafael Rodrigues, que é advogado, é quem resolve questões referentes a direito de resposta. A gente agradece a colaboração dele. O intervalo, a gente volta já. Estamos de volta e nesse bloco nós teremos pergunta de candidata para candidata, vocês escolhem o tema e eu vou sortear aqui mais uma vez quem vai perguntar para quem vai começar perguntando. Fernanda Azevedo pergunta para a Bianca Silva, só lembrando, corrigindo o nome dela, Bianca Silva. Fernanda, você pode escolher o tema, inclusive, mesma Sim. dinâmica. Você tem 30 segundos para perguntar, ela tem 2 minutos para responder. Bom, a minha pergunta para a candidata Bianca Silva é a respeito da maternidade atípica. Quais são os projetos e propostas que ela tem para o grande número que a gente tem
de crianças na fila de espera pelo atendimento não só do neuropediatra, mas das terapias ocupacionais, dos fisioterapeutas, dos fonoaudiólogos, que a gente sabe que é um problema muito sério aqui na capital, principalmente para mães e crianças atípicas. Ótimo. É uma pergunta que, em particular, para mim é especial, porque a gente fala de saúde mental, porque a gente fala das nossas crianças do futuro. E em relação à pergunta que a nossa colega falou, eu acredito que o primeiro passo geral que a gente deve fazer em Teresina é treinamentos para os profissionais da educação. Até porque a gente sabe que a esfera pública é a esfera que mais recebe crianças com autismo, TDAH e outras comorbidades também. Então a gente precisa fazer um treinamento, porque o que eu escuto em Teresina, através das ações sociais? Muitas mães que têm os seus filhos rejeitados dentro da escola, onde o profissional não tem aquele entendimento do que é e qual é a diferença daquela criança. Então, a primeira coisa é fazer treinamento dentro das escolas públicas e a segunda é ter um olhar diferenciado, como a nossa colega falou, a maternidade, né? A maternidade, a primeira infância dessas crianças, a gente precisa ter propostas pautadas na educação e no treinamento, além disso, na inclusão, que é o essencial. Até porque a gente precisa incluir não só na escola, mas dentro do lazer, na saúde mental como um todo. Hoje eu tenho um espaço clínico psicológico, onde eu faço atendimento de crianças com uma equipe multidisciplinar. E por que não colocar, além do privado, no setor público, essa equipe multidisciplinar, com psicólogos, pedagogos, profissionais das outras áreas também que incluem esse cuidado. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar dessa forma, primeiro ensinando, educando o que é o autismo, o que é o TDAH, o que são os problemas mentais, para assim a gente poder deixar claro na sociedade que as crianças e os jovens precisam ser incluídos e não excluídos, que é o que está mais acontecendo em Teresina. Muito bem, você tem 1 minuto agora para a sua réplica. Bom, gente, quando a gente fala na falta de profissional, principalmente quando a gente está falando uma falta de neuropediatras, eu acredito que, respondendo a minha pergunta, como proposta eu tenho principalmente fomentar, trazer profissionais como os de Teresina, porque a gente vê que esse número é inclusive para consultas particulares. Então, fomentar a vinda de profissionais, principalmente de neuropediatras, assim também como a criação de centros de capacitação, claro, mas de integração. Atualmente em Teresina nós temos um centro que trata essas crianças, que fica ali ao lado do SEI, mas para vocês terem uma ideia, a média de expectativa de atendimento demora em torno de 3 anos. Então, são 3 anos da criança sendo excluída do ambiente escolar, sem diagnóstico, que é o principal problema, sem tratamento. E o que isso gera? Isso gera, consequentemente, um atraso cognitivo da criança e a exclusão social dela. E isso eu, enquanto mãe de criança neurodivergente, sinto na pele a exclusão. É isso que a gente não quer. A gente quer que nossos filhos estejam nos espaços e em todos eles, nas brinquedotecas, nas escolas, e que eles... Muito obrigada, Fernanda. Bianca, sua vez de tréplica. E quando a gente fala da superlotação e de um único espaço dentro do estado, porque os espaços públicos hoje, eles abrangem todo o Piauí, não só Teresina. E quando a gente fala de educar, de treinar, de desenvolver esses profissionais, a gente tem também que descentralizar. Então, se está superlotado, por que não descentralizar, trazer para outras esferas dentro de Teresina, outros espaços públicos? A gente tem, por exemplo, a Casa da Mulher. Por que não abrir salas lá para atender as mães, para fazer rodas de conversa? Porque o sofrimento na pele, como muitas relatam, também é por falta de entendimento sobre. Então, a gente precisa fazer o quê? Descentralizar e colocar em outros órgãos. O que eu percebo e acredito que pode ser uma mudança é dentro das presidências do bairro. Por que a gente não usa esse espaço para juntar juntamente com o setor público e trazer essas esferas que têm aí a necessidade dessas mães e dessas crianças? Muito obrigada. Então, nós temos agora você, Bianca, fazendo uma pergunta para a Fernanda. Você escolhe também o tema. Não, você já fez. Ela que faz a tréplica. Você perguntou, ela respondeu, você fez a réplica, ela fez a tréplica. Encerra. Agora é a vez da Bianca perguntar. Bianca, 30 segundos. Eu gostaria de perguntar ainda a respeito do transporte público. E eu sempre gosto de levantar essa bandeira porque eu usei minha vida toda o transporte público para trabalhar, para estudar.
além da superlotação, qual é o diferencial? Qual é uma boa proposta para a gente trazer para Teresina a respeito do transporte público? A gente vê aí outras capitais, e que inclusive é uma pauta que tem sido se levantado, como mudar o transporte público, mas o que é que você entende, candidata, a respeito do transporte? 2 minutos, Fernanda. Bom, eu entendo que o transporte público é um problema. A gente parte do primeiro ponto, a falta do transporte público. Então, nós já chegamos a ter 350 ônibus contratados no consórcio e acredito que, se eu não me engano, atualmente a gente não chega nem a 150. Então, a falta desses números, elas interferem diretamente no nosso acesso, enquanto sociedade, enquanto população, ao trabalho, a educação. E um principal ponto que eu gostaria de levantar é a falta do transporte público nas zonas rurais. Então, geralmente os ônibus, por exemplo, nos assentamentos ou nas zonas rurais de Teresina, eles vão somente até 5 horas da tarde. Logo, quem trabalha ou estuda à noite não tem como voltar para casa. Então, eu acredito que, além de aumentar a frota de ônibus, a gente deve trabalhar nos detalhes, que é isso que o nosso candidato a prefeito, Fábio Novo, tem falado. A gente precisa trabalhar nos detalhes. Então, a contratação de ônibus elétricos e de qualidade vai ser um diferencial. Outro ponto é que os contratos dos ônibus, eles são com ar-condicionado, mas atualmente eles não ligam o ar-condicionado para não aumentar o valor, né? E aí a gente passa 2 horas dentro de um ônibus, numa fadiga, num calor, e isso interfere diretamente na saúde mental, no estresse, em tudo que envolve esse fator, tá? Então, como proposta, aumentar a frota de ônibus, trazer ônibus de qualidade, trazer ônibus elétricos e também defendo a tarifa zero. Sua tréplica. Além... perdão, sua réplica. Agora fui eu, Fernanda. Tudo bem. Bianca. Além de aumentar, que a gente vê essa necessidade de aumentar a linha de ônibus, quando a gente fala da zona rural, e eu tenho visitado muito as zonas rurais, eu percebo que se aqui já tem pouco, imagina lá. Não tem nenhum transporte. E além disso, da superlotação, uma coisa que a gente precisa também olhar é a respeito das paradas de ônibus. Cadê as paradas de ônibus em Teresina? Então, a fadiga já começa a partir daí. Porque eu digo pelo Planalto Ininga, onde eu vivi a minha vida toda ali, não tem a parada, você tem que ficar no meio do sol quente, correndo o risco ainda de também ser assaltado, que é o perigo que a gente vê. Então, eu acredito que a gente precisa fazer paradas, pelo menos que tenham cobertura para a nossa população, porque isso ajuda na saúde mental, além da segurança. E no aumento, com certeza, do transporte. Acredito que é interessante que a gente venha ter linhas específicas também. Bom, acabou o seu tempo. Tem 1 minuto agora para você fazer a tréplica. Como a candidata falou, Bianca, inclusive, muito boa na sua resposta. Gente, a gente tem muitos problemas. Primeiro é o acesso ao transporte, mas a gente começa realmente de onde ela falou, da parada. Cadê as paradas da cidade? E o principal problema disso é a segurança. Então, suponhamos que tenhamos um sistema de ônibus que funcione, mas prejudica muito, e do que adianta se quando a gente chega na parada a gente é assaltado, né? Então, acredito que quando a gente está falando de transporte, a gente tem que falar de segurança, a gente tem que falar de comodidade, porque quem pega transporte público é trabalhador, é estudante, e eu acho que a gente deveria começar a pensar as cidades para quem compõe a cidade. Então, o lugar de um ônibus cabe o quê? 50 pessoas e cabe ali 3 carros, que cabe 15. Então, atualmente, nós temos uma Teresina planejada, mas a minha pergunta é, a Teresina está planejada para quem? Está planejada para quem pega o transporte público ou está planejada para uma parcela da comunidade que tem carro e moto? Fica a indagação. Muito obrigada, então, mas ainda tem tempo para vocês, viu? Agora a gente está chegando ao final do nosso debate. Nós temos 1 minuto para cada uma fazer as considerações finais. E a gente vai começar pela Bianca Silva. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o espaço. Eu acredito que nós, mulheres jovens, que vêm da comunidade, de família humilde, é extremamente importante esse espaço de fala, esse espaço onde a gente pode colocar um pouco das nossas propostas. Eu sempre digo que tem aí as redes sociais para poder seguir lá no @BiancaSilva, para acompanhar mais as propostas. Eu fico muito grata pelo espaço e que a gente possa eleger uma mulher que nunca passou ainda pela política, que é a primeira vez, que tem 24 anos, que é profissional da saúde, que vai defender sim a saúde mental, a saúde pública do nosso povo. E não somente isso, mas com as ações sociais e o cuidado. Eu gostaria muito de agradecer a esse espaço de fala e que a gente possa eleger mais mulheres. A gente sabe que Teresina tem poucas mulheres que falam sobre políticas e políticas públicas.
Então, fico aí o meu agradecimento e que a gente ganhe, né? Dia 6 de outubro, Bianca Silva. Muito obrigada, Bianca. Fernanda, suas considerações finais. Minhas considerações finais é que foi um debate muito bem pautado, nós falamos de temas extremamente relevantes, mas hoje eu estou aqui para te fazer um convite, eu estou te convidando a votar num candidato que você realmente sinta pertencimento e que realmente entenda das vivências que você passou. Eu digo que as minhas experiências, elas permeiam a minha vida política porque eu sou uma mãe de criança típica, meu filho estuda numa CIMEI, eu estudo na universidade pública, eu sou usuária do SUS e eu sei exatamente o que a gente passa na pele. Então, o convite hoje é para um voto consciente, que nós, candidatas jovens, não possamos pagar pelo erro dos candidatos antigos, que prometem e não cumprem, que hoje, quando a gente chega num espaço, numa reunião, as pessoas nem querem mais participar, a gente está pagando um erro dos outros. Então, vamos renovar a Câmara, vamos colocar mulher preta, vamos colocar juventude, vamos dar uma mudada, vamos acabar com esse nepotismo político de que quando o candidato está cansado de se candidatar, ele coloca a esposa, ele coloca os filhos. Vamos colocar pessoas que vivem o que vocês vivem, porque só assim essa pessoa vai entender o que você passa e vai falar por você. Muito obrigada. Então, chegamos ao fim do nosso debate e vocês são as últimas desse debate que é inédito na TV brasileira. Eu acho que na TV brasileira, assim, não só na piauiense, mas na brasileira, que trouxe apenas mulheres candidatas disputando as eleições rumo à Câmara Municipal, que é exatamente aquele representante, aquela representante que estará mais próxima do cidadão. Por isso que eleições municipais são tão importantes. Eu queria agradecer as presenças hoje da Bianca Silva, do PSD, e da Fernanda Azevedo, do Podemos. Lamento que o MDB não tenha enviado a sua representante e agradeço a todos os partidos que atenderam ao nosso convite para estarem aqui. Foram 5 debates somente com mulheres candidatas e a gente ficou muito feliz com o resultado por ter dado voz. Depois de encerrando essa série hoje com vocês, eu concluo a seguinte coisa: não é por falta de boas opções que os eleitores e as eleitoras teresinenses deixarão de votar em mulheres. Que tenhamos mais mulheres na Câmara Municipal também. Muito obrigada mais uma vez a vocês e obrigada ao advogado que esteve conosco aqui, que foi o advogado Rafael Rodrigues. A gente agradece bastante aqui todo o suporte jurídico dele nessa série de debates. Muito obrigada a todos.